Olá, você que está sempre ligado nas redes sociais da Libra Investimentos, muito bem-vindos a mais este podcast. E hoje a gente vai trazer um dos assuntos mais dinâmicos aí do mercado financeiro, que é a renda variável. E para nos ajudar com este assunto, estamos aqui com dois convidados, caras especiais aí de trabalho nos escritórios da Libra Investimentos, o Gustavo Finco, que é sócio e head de produtos, e também o Ivan Sionek, que é sócio e também head da mesa, né, de investimentos variáveis, que vão nos guiar aí por esse assunto, que é tão cheio de detalhes, que podem nos trazer excelentes resultados enquanto investidores. Então, Gustavo e Ivan, muito bem-vindos aqui a esse nosso podcast. Legal. Olá, Odilon. Olá, ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês hoje para debater um tema tão cheio de coisa como a gente tem visto recentemente, né, Ivan? Exato. Fala, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite, Odilon, Gustavo. Temos bastante coisa interessante para falar hoje e vamos lá. Bom, é um mercado em constante mutação. O que vocês me dizem para começar a respeito disso? Do tamanho da dinâmica que é esse mercado da renda variável? Legal. Eu acho que não tem como começar a falar de renda variável sem falar da maior economia do mundo, os Estados Unidos, né? Hoje, para a gente ter ideia em termos globais, os Estados Unidos representam mais de 50%, tá, do tamanho transacionado de bolsa a nível mundial, enquanto nós aqui no Brasil representamos 0,5% de tudo isso, tá, para a gente ter uma ideia de magnitude. E aí, para começar a falar, antes de entrar na bolsa, é sempre importante a gente entender a dinâmica de juros, né? Então, os Estados Unidos, eles vinham aí em uma alta nos juros, na taxa básica de juros, né, para controlar uma inflação que veio muito por conta da pandemia, tá? E nesse momento agora a gente está aí em um ponto de inflexão, né? Recentemente a gente teve já o início do ciclo de corte de juros na economia norte-americana e agora o mercado está precificando volta e meia o chamado pouso suave, ou que seria o soft landing, né? Seria um pouso suave da economia, ela não desaceleraria tanto. E volta e meia precifica recessão, né? Então, quando alguns dados de emprego vêm mais fracos do que a expectativa e os dados de inflação também mais baixos do que o mercado espera, eles começam a precificar aí uma recessão e nesse momento parece que o mercado está deixando isso de lado. O que se coloca no preço é realmente esse cenário de pouso suave, né? A gente viu isso muito do reflexo nos juros, né, que no último mês, se a gente pegar aí o juro de 10 anos norte-americano, ele saiu ali de 3,6% para 4,10%, né? Ou seja, a economia não vai desacelerar tanto. É diferente, né? Perfeito. Muda um pouquinho. E veja que interessante que o Gustavo, a gente começa um podcast de renda variável e ele começa falando de juro, renda fixa, né? Então o pessoal que está ouvindo aqui pode falar, pô, mas não é renda variável? E é importante deixar claro que assim, tudo deriva, todos os tipos de investimentos e classes de ativos, da renda fixa americana. Ela é a mão que balança o berço. Então, a partir daquela taxa que a gente vai chamar de taxa livre de risco, que é a renda fixa, quanto que os Estados Unidos está pagando pelo seu título, derivam-se todas as outras taxas de juros dos restantes dos países e, por consequência, o impacto nas bolsas. Então, veja que todo esse início de fala ele tem a ver com essa correlação direta, né, de renda fixa americana, como está o juro lá, na sequência os outros juros, né, enfim, das outras economias, e o impacto disso não só em bolsa, mas qualquer ativo, né? Então isso é bem interessante e a gente viu, assim, os Estados Unidos passaram talvez os últimos 20 anos com juro muito próximo de zero. Foi aquela crise de 2008, né? Todo mundo lembra, a quebra do Lehman Brothers. Eles deixaram o juro baixo por muito tempo. Isso fez com que muitas empresas que não eram saudáveis, mas elas conseguiam se financiar um juro quase zero, muito baixo. Então muita empresa fantasma que ficou anos e anos rolando suas dívidas a um custo muito baixo. Veio a pandemia, jogaram o juro para baixo de novo, imprimiram muito dinheiro, essas empresas tiveram capitalização para continuar sobrevivendo. Só que agora a situação mudou um pouco. Então o juro americano teve que subir, cenário de inflação pegou novamente o mundo inteiro, e agora a gente vê um cenário onde as empresas pequenas e médias lá em cima começam a ter problemas para sobreviver, né? Só que quando você olha para o cenário de ações americanos, você vê uma alta infinita. Nos últimos 2, 3 anos a bolsa não para de subir. Só que ela foi carregada por 5, 6 empresas, né? Nvidia, Google, Apple, Microsoft, todos aqueles ligados àquele hype de inteligência artificial. Perfeito. Que é o grande, né, é o cara do momento, inteligência artificial, né?
Todo mundo falando sobre isso, né? Só isso. E eles que levaram essa bolsa meio que nas costas. Então, às vezes o cara olha e fala, tá tudo certo lá, tá maravilhoso, a bolsa tá subindo. Tá subindo por causa desses 5, 6 grandes. Só que, né? E os demais que estão sofrendo ali, né? Quase morrendo, né? Então, agora, vocês trouxeram um cenário muito recente e de uma considerável transição aí, né? E como é que os investidores têm reagido? O que vocês observam, né? Na mudança da forma como eles estão encarando esses investimentos de renda variável nos últimos anos por conta disso? Há um perfil mais conservador e mais preocupado com essas mudanças? Há um perfil mais arrojado? A média da reação tem sido como e por quê? No Brasil a gente tem uma situação de muito medo por parte dos investidores nos últimos 2 anos. Né? Então, o Brasil ele é o país do rentismo, né? Acho que todo mundo já ouviu essa expressão. Né? Então, o Brasil sempre teve uma taxa de juros mais alta, uma inflação mais alta, então aquele cara que é aplicador, ele tem condição de deixar o dinheiro dele com baixíssimo risco, recebendo IPCA+, ou recebendo uma boa taxa Selic. E o movimento, assim, olhando por parte do que a maioria dos investidores fazem, é que quando a taxa de juros está alta, todo mundo foge de bolsa, foge de fundo multimercado, foge de ações e vai para a renda fixa. Quando a renda fixa começa a cair, eles saem de lá. Então, se a gente olhar agora, os últimos 2 anos têm sido muito difíceis para a indústria de fundos, multimercados principalmente. A gente tem uma saída aí de mais ou menos 200 bilhões de reais. Então, o investidor que via a nossa taxa de juros subindo, inflação subindo, esses fundos e as ações caindo, né? A nossa bolsa está com um desempenho muito ruim. No ano, inclusive, está negativa hoje, se a gente olhar para 2024. Se a gente pegar os últimos 3, praticamente lateralizado. 0 a 0, né? Então o cara olha, os últimos 3 anos meu dinheiro está no mesmo lugar, na média. Enquanto o CDI lá. E o CDI subindo. Então esses caras começam a olhar isso e ele aguenta uns meses, mas a hora que passa 2, 3 anos, eles começam a sair disso. Então agora a gente viu que... Fica irrequieto. Exato. Então o investidor ele fugiu para a renda fixa, saiu do fundo multimercado, saiu das ações. Então assim, a bolsa está alargada, esses fundos estão tomando resgate, né, o tempo todo. E o pessoal está lá sentado já olhando para uma Selic agora, no começo do ano, a 12% novamente, tá? Ganhando com pouco risco. Né? Então a gente viu uma fuga dos ativos de renda variável e naturalmente é aquela história, né? Quando a situação não está muito boa para esses ativos, geralmente é o momento que o investidor tem que ter cabeça fria e passar a fazer aportes, né? Olhando para boas empresas que vão se beneficiar desse cenário, mas ao mesmo tempo é muito difícil o cara olhar os últimos 3, 4 anos e ver que o negócio não saiu do lugar e você conseguir convencer ele a continuar fazendo esses aportes. Então esse que é o desafio do nosso trabalho. É fazer compreender que há oportunidades mesmo no que se desenha uma crise. Perfeito. Assim. Perfeito. É isso. O céu de brigadeiro você vai pagar mais caro, se tiver tudo maravilhoso. Né? Então se a situação está linda, está tudo funcionando, o Brasil está indo bem, a bolsa já precificou isso, já está mais alta. Aí você está entrando atrasado. Bom, a gente tem aí as características, você inclusive fez a observação, achei muito legal, que tem que explicar o cenário norte-americano, porque né, a renda fixa e a partir dela a renda variável. Eu queria que você, nesse comecinho de papo também, vocês nos trouxessem essa explicação. Em que pontos e por que o investimento em renda variável pode ser uma excelente alternativa aí para aqueles investidores, né? Para pensar em um percentual do seu patrimônio financeiro para investir e por que e de que forma. Me dá esse primeiro passo aqui nessa nossa conversa. Vamos lá. Então, assim, o que geralmente a gente gosta de pensar que assim, você quer se proteger de inflação. Se eu perguntar isso para o investidor, provavelmente ele vai perguntar, eu compro um título IPCA+. Tudo bem, só que daí ao mesmo tempo eu falo, o IPCA esse ano foi 4% no ano. Você acha que teu custo de vida subiu só 4%? Aí o cara vai pensar e falar, não, a escolinha do meu filho subiu 20%, o mercado aumentou muito mais, o meu carro, para trocar de carro tem que colocar um valor muito acima, então a inflação da vida real, esse cara é muito mais do que está no IPCA. Então, na prática, ele comprar o título IPCA+, não garante que ele está se protegendo de fato dessa inflação. Então, você pode, por exemplo, nesse cenário, estar investido em bolsa. Então, você pega, por exemplo, a Apple. Vou até contar um caso que aconteceu comigo. Estou lá, sou usuário aqui do telefone deles. Chegou um aviso para mim recentemente que o valor que eu pago do iCloud para guardar as fotos aqui tinha subido de R$10,90 para R$30,90. Estou falando do aumento de 200%. Uhum. Eu vou deixar de pagar? Porque assim, 10 era bom, mas 30 eu ainda consigo pagar. Eu não vou deixar porque eu preciso desse espaço para minhas fotos, meu trabalho, ok. Então uma empresa que tem condição, às vezes a gente não olha muito para isso, mas tem empresa que tem o que a gente chama de pricing power. Então ela tem condição de repassar e aumentar a sua receita acima da inflação, muito acima. Então a partir do momento que eles fizeram isso aqui, eu só recebi um aviso. Então aumentaram em 200% a receita deles com isso. Todo mundo vai continuar pagando, ninguém vai deixar de fazer isso.
já estamos falando que a receita dos caras para o próximo ano já aumenta muito nessa parte de serviços. Então, estar comprado em boas empresas, que vão ter bons momentos em bolsa, subir, cair, etc., vão oscilar, isso é normal, mas você tem empresas que, quando é uma boa empresa e ela é líder do seu mercado, ela tem condição de repassar os seus preços muito acima da inflação e se manter competitiva. Então, uma Disney, por exemplo, ela consegue subir o preço do ticket de entrada dela do parque muito acima da inflação ao longo de 30, 40 anos. Então, se expor em renda variável também é se proteger da inflação. Cada vez mais lotada. Exatamente. Então, assim, você está comprando uma ação que oscila, mas essa empresa ela tem condição de repassar, né, esse aumento de custo, aumento de preço, melhorar a sua margem mesmo num cenário de inflação alta? Alguns players, sim. Então, a gente gosta de olhar para essa questão, porque eu também posso colocar o cara numa ação, numa empresa que vai variar, só que eu sei que a receita está subindo, né? As margens estão melhorando. Né? Até mesmo empresas que têm uma relação até mais direta, né, com essa questão da própria inflação, como as elétricas, né? Então ali automaticamente quando o custo de luz está subindo, né, que é o teu custo de subsistência, a receita da empresa do setor de energia elétrica também está subindo. Né? Mas está segura. Né? Inclusive tem muitos exemplos aí de empresas listadas desse setor, que hoje a gente gosta bastante, com um TIR real aí de IPCA mais 10, né, o 10%, 11% ao ano. Acima, né, da inflação. Acima da inflação, TIR real. Então, a gente também busca analisar sobre essa ótica, né? Como o Ivan colocou, quais seriam as companhias que seriam capazes de passar por esse momento ou até se beneficiarem disso. Né? Outro exemplo é as próprias empresas de transações financeiras, como a Cielo, né? Repassa a inflação diretamente. Tá. Bom, eu tenho conversado muito nesses podcasts que a gente está começando a fazer sobre o atual momento que a gente vive, né? Um momento de muita velocidade, tudo é muito rápido, as decisões têm que ser muito aceleradas, né? O planeta avança de forma acelerada em todas as questões. E existem impactos também, os movimentos políticos, as reações do clima, né? Tantos eventos climáticos que a gente tem observado, também são muito acelerados. Como é que o mercado, especificamente o da renda variável, ele reage a essas situações? Tem conflito na Ucrânia, né? Tem conflito no Oriente Médio, Israel e vários outros países ali. Tem quebra de safra, eventualmente, nos Estados Unidos, grandes produtores, ou uma situação ou outra que ocorre na China, por exemplo, que é um gigante, né, mundialmente falando. De que forma esses eventos impactam diretamente ali onde vocês estão operando e no dia a dia lidando com seus investidores e com os players, como vocês gostam de falar? Isso é interessante porque se a gente olhar para 40, 50, 60 anos atrás, tem uns dados que mostram que a média de tempo que os investidores ficavam com o ativo eram de meses a anos. Né? Então o cara comprava lá uma boa empresa, a média de duração entre compras e vendas era de anos, depois foi caindo para meses. Hoje, com o nível de informação que a gente tem, com as coisas acontecendo, então assim, se caiu um míssil na faixa de Gaza, eu já sei aqui 5 segundos depois. Então hoje já falo em dias, né? Ou até horas, dependendo do tipo de mercado. Então, isso faz com que a gente tenha um excesso de informação tão grande que as pessoas deixaram de olhar para uma empresa que reporta um balanço a cada trimestre. Então, via de regra, você deveria se preocupar muito mais com como está aquela empresa. Cada 3 meses ver como foi o resultado, analisar, etc. Não se preocupar tanto com todo o ruído que está acontecendo no mundo, porque tem ruído o tempo todo. E agora mudou muito a dinâmica. Então agora você tem robô operando no mercado, acho que daqui a pouco o Gustavo pode falar um pouco mais sobre isso. É assustador, né? E você tem as pessoas elas não estão mais olhando para comprar uma boa empresa, para segurar, para acompanhar o resultado da empresa. Elas estão tentando comprar agora e sair daqui 5 segundos. Então as notícias estão acontecendo, nossa, caiu uma bomba, vendo? Compro. Então o mercado ele virou um grande cenário caótico assim para quem está tentando capturar volatilidade. Sobe, desce o tempo todo. Então você tem cada vez menos aquele investidor, aquela figura do Barsi, né? Aquele investidor que comprava o jornal, via como foi o Banco do Brasil, olhava os resultados, não, tá tudo bem. Aquela leitura inicial da manhã, uma hora e pouco, né? Então hoje em dia é um excesso de informação que assim, tudo bem, dependendo da forma como você encara isso, pode ser um diferencial porque você está acompanhando ali, petróleo, assim, tal, mas você não pode confundir as coisas, né? Achar que você precisa operar toda a notícia, porque geralmente isso é ruído, né? Então, e hoje assim, o mercado está dominado por robô. Então, comprando e vendendo o tempo todo automaticamente ali tentando arbitrar, né, o que está acontecendo, né? Exatamente. É o que a gente chamaria de análise quant aí, né? Então,
tem um dos maiores, se não o maior, o Medallion, né, do Gene Simons, que inclusive tem aquele livro do homem que solveu os mercados, ou como é que se diria o termo? Resolveu os mercados, solucionou os mercados. Ele é um fundo aí que tem um histórico de 30% ao ano e ele cobra 4% de taxa de administração com 40% de performance, né? E basicamente ali, esse cara era um matemático, né, que trabalhava na inteligência, né, do exército e saiu para montar um fundo e conseguiu desenvolver alguns sistemas, né, para conseguir operar o mercado em alta frequência, né? Hoje a gente tem os chamados CTAs, que só operam, né, ou operam muito dessa forma, que a partir da mudança de alguns parâmetros ou de alguns indicadores, eles operam aquilo em alta frequência. Então, a todo momento, você está comprando e vendendo determinados ativos a partir de alguns parâmetros daquele sistema. Assim, milhares de transações em segundos. E isso muda completamente o perfil, né, do cenário da bolsa que a gente tem hoje. Como você tem esses milhares de robôs operando, os movimentos, eles acontecem com muito mais frequência e até antecedem muita coisa. Tá, e a explicação porque é tudo tão acelerado. Exatamente. É impressionante, né, essa informação que vocês nos trazem aqui. E até antes, puxando um pouco sobre esse cenário global, Odilon, acho que é interessante a gente comentar sobre o impacto disso nas commodities principalmente, né? Porque hoje a nossa economia aqui, ela é muito influenciada pela força das commodities, né? Então, por exemplo, mais recentemente a gente teve essa questão da China estimulando muito a economia, né, cortando juros e, como o mercado gosta de colocar, trazendo a bazuca fiscal que provavelmente vem em 2025 com pacotes trilionários de yuans, né, principalmente para auxiliar o mercado de construção civil. Isso faz com que você tenha uma alta nos preços de commodities, nos preços de materiais básicos, e isso acaba influenciando diretamente as nossas empresas aqui. Então acaba gerando boas oportunidades de empresas que exportam isso, né? A título de exemplo, Suzano e Klabin com a celulose, ou até mesmo a Vale e Gerdau com a relação com o minério de ferro, né? Sem falar nas agrícolas. Então até, por exemplo, o momento que a gente teve a guerra da Rússia, né? A gente teve um impacto muito grande aí, principalmente em empresas de fertilizantes, né? Eu lembro até que... Os insumos cessaram, né? Exatamente, chegaram a disparar aí 50%, 60%. Então você tem essas relações, né? O conflito geopolítico, ele está muito ligado a essa precificação, primeiramente em commodities, né? E depois os efeitos disso. Até vou tentar ir além do que você está falando, porque a guerra provocou uma reação política internacional, né, muito forte, contrária a tudo que acontecia na economia russa. Perfeito. Aí tem reações da Rússia em relações globais, né? A partir do momento que você veta isso, veta a chegada daquele outro produto, o gás, no caso da Europa, perfeito, né, para a Rússia, tem um impacto, porque daí a indústria da Rússia vai funcionar diferente e perfeito, daí ela vai gerar um impacto lá. Né? Perfeito. O mercado acordou para essa situação. Assim, se a gente olhar para os últimos 20 anos, a tendência era a globalização. Então, cada um faz o que é melhor, com o menor custo possível. Então, eu compro isso da China, eu compro isso da Rússia, eu compro isso... Todo mundo se separou, cada um fez só o seu... Focou no seu core, né, e terceirizou o restante para o resto do mundo. Então, globalizou-se, isso é deflacionário, né? Então, você tende a diminuir o custo geral para o mundo adotando essa estratégia. Depois da guerra Rússia-Ucrânia, com a Rússia ameaçando fechar a torneira do gás, com os Estados Unidos proibindo a Rússia de vender petróleo, então, o mundo acordou e falou, opa, talvez eu tenha que desglobalizar um pouco, eu tenho que depender menos de outros players, né, de outros grandes países, para não ficar na mão deles. E aí passos diferentes começam a ser dados. E aí, passos diferentes e outra. Agora isso é um cenário inflacionário, porque antes eu fazia lá com a China, que era mais barato, ou com a Rússia, agora eu vou ter que arrumar um outro parceiro ou eu mesmo fazer isso, vai ser mais caro. Ou até mesmo a questão ambiental, né, de vários países na Europa tendo que reativar formas de geração de energia, então, por exemplo, queima de carvão, para conseguir gerar a energia que deixou de ser fornecida pelo gás natural russo. Perfeito. Então você tem uma série de impactos que vão até além da questão financeira, né? Nas economias. Bom, Ivan, queria falar um pouco da mesa da renda variável da Libra, ganha destaque no Brasil, né, pela forma de atuação que é, e eu queria que você nos trouxesse aí quais são os diferenciais dessa mesa, né, tanto em termos de produtos, né, quanto nos serviços realizados para os clientes,
Como é que é essa relação, como é que vocês procuram, né, essa ligação, essa conexão com os clientes nesse momento de mundo acelerado que a gente está falando? A gente tem uma visão muito construtiva, né, de bolsa, pelo seguinte motivo, né, é comum o pessoal entender que assim, bolsa é algo separado, então assim, eu tenho minha renda fixa, eu tenho meus fundos multimercado, outras classes de ativos, e a bolsa é aquela parte do risco. E a gente tem uma visão diferente, né, bem construtiva de bolsa, que hoje a gente consegue, mesmo que eu tenha um cliente um pouco mais conservador, a gente consegue montar a carteira desse cliente de renda fixa, né, em bolsa também. Né? Então você tem ativos hoje que são negociados em bolsa, né, os ETFs, né, que são fundos negociados em bolsa, onde você pode ter exposição a títulos de renda fixa do próprio Tesouro, né, então o título mais seguro possível. E por que a gente gosta de utilizar a bolsa para esses instrumentos? Porque eu tenho vários benefícios, dentro deles o principal que é o tributário. Então vou dar um exemplo rápido, assim, digamos que o cliente queira comprar o famoso Tesouro IPCA, NTN-B. Ele vai lá, ele quer comprar, diluir um pouquinho os vencimentos, então ele compra o vencimento de 2025, 26, 27, 28. Então, ele compra esses títulos, divide um pouquinho. A cada ano que isso vence, ele recolhe imposto de renda, pega o valor líquido e compra do ano subsequente. Então ele vai fazendo essa rolagem. Só que a cada ano ele tem um recolhimento de imposto, ele tem que fazer isso, comprar o próximo, pagar spread para comprar o próximo título. Enquanto que se ele comprar, por exemplo, um ETF dessa renda fixa, que tem um ETF com essa característica, o próprio gestor do fundo, conforme está vencendo, ele está fazendo essa rolagem e por estar dentro do universo de um fundo, não tem cobrança de imposto. Então, o cliente entrou hoje, por exemplo, num Tesouro IPCA desse com vencimento até 5 anos. Ele pode ficar lá por 30 anos que ele não vai pagar nenhum real de imposto, nem come cotas, que é bem comum nos fundos de renda fixa. Então ele tem um diferimento tributário, ele tem além de uma facilidade, né, que já tem um gestor fazendo isso para você, e além de ter uma liquidez e não ter o tal do spread, porque o que muita gente não sabe é que quando você compra um título de renda fixa, para você sair você paga um spread lá para a corretora ou para o banco. Então, ao usar os ETFs em bolsa, você consegue melhorar essa situação, melhorar a questão do imposto de renda. Sem falar na alíquota, né? Sem falar a própria alíquota de R, você já parte pagando 15%. Parte pagando 15%. Enquanto se você investe uma renda fixa diretamente, ela é regressiva, né? Então, para você ter 15%, você teria que ficar com o título no mínimo por 2 anos. 2 anos. E aqui você comprou hoje, vendeu amanhã, 15%. Então você já tem, assim, eu tô falando às vezes pro cliente que chegou aqui, não, eu sou conservador, não quero risco e tal. Aí quando a gente leva ele pro universo só de bolsa, ele falou, opa, então quer dizer que eu posso fazer minha carteira com renda fixa, com ouro, com outros ativos descorrelacionados aqui, próprio cripto, enfim, se for do interesse do cliente, sempre num cenário de bolsa com altíssima liquidez. Então, assim, o que é legal do cenário de bolsa? Uma vez que eu aperto, por exemplo, eu quero tirar um cliente do risco por alguma situação, eu vou lá e vendo esse ativo dele, naquele momento que eu vendi, ele já está fora desse risco, ele já saiu da operação. Se ele está num fundo, por exemplo, de renda fixa, com resgate para 30 dias, a hora que eu aperto o resgate, ele ainda participa do risco durante 30 dias para daí sair. A gente acabou de começar aqui o podcast falando do como as coisas acontecem rápido agora, né? Então como é que eu vou tirar o cara do risco, por exemplo, se eu preciso ficar mais 30 dias para que ele saia? Contra a corrente. Exato. Então na bolsa a gente consegue ser muito mais ágil e até deixar algumas coisas pré-configuradas para que o cliente tenha uma segurança e uma proteção à carteira dele. Gustavo, eu quero trazer então um questionamento para você que uma parte dele, até o Ivan já trouxe um pouco, mas acho que é interessante a gente sublinhar. O investidor brasileiro tem um perfil. O perfil médio é um pouco mais de conservadorismo, até pelas características, vamos dizer assim, da economia brasileira historicamente. Mas assim, o que você diria para aquele investidor que faz um pouco de cara feia, torce o nariz um pouco quando fala para ele sobre as possibilidades da renda variável? O que dizer para esse investidor? Perfeito. Bom, o que a gente fala aqui, né, Odilon, principalmente, para a pessoa tomar risco, para o investidor tomar risco, o básico aqui é o conhecimento, né? Então, via de regra, para um cliente que não tem propensão a risco ou não tem um conhecimento de bolsa, mesmo que ele venha aqui, né, e peça, cara, eu sou super arrojado, quero investir em bolsa, mas não tenho conhecimento sobre aquilo previamente, a gente jamais vai recomendar isso, né? O que é o ponto central aqui? Como o Ivan colocou, o Brasil, vocês já devem ter ouvido isso, é o país do rentismo, né? Hoje a gente tem o segundo maior juro real do mundo, né? Esse cliente que não tem o interesse para investir em renda variável, dentro da bolsa a gente vai mostrar que ali ele consegue acessar produtos de renda fixa para aproveitar esse juro real alto com o benefício da isenção tributária.
Então é mostrar para esse cliente que mesmo ele estando em ambiente de bolsa, ele consegue comprar ativos, né, que tem uma segurança de renda fixa, que nada mais é do que uma cesta de ativos de renda fixa, e o benefício da isenção tributária, ele vai estar com um investimento muito bom para investir. É porque o cara, desculpa te interromper, geralmente assim, como o Gustavo falou, às vezes o cara não entende, não sabe direito exatamente como que é essa volatilidade, e chega aqui e pede o risco, né? E a gente já por ter uma certa experiência, sabe... Eu sou muito arrojado, eu sou assim, então... Ele é arrojado porque ele nunca passou por uma situação difícil. Na hora que ele passar, ele vai deixar de ser arrojado, né? Só que ele já foi, né? Então, tem uma história até que eu gosto, eu uso assim para mim, que uma experiência pessoal que eu tive. Alguns anos atrás eu visitei a Tailândia, estava sentado lá com a minha esposa e chegou um gringo e sentou, pediu um prato, o cara explicou para ele que ia do nível 1 ao 5 de pimenta. E aí o cara falou assim, não, beleza, eu tô acostumado com pimenta lá no meu país e tal, manda 3 pra mim aí que é bem tranquilo. O que o garçom fez? O cara foi lá, ok, não falou nada, foi lá, trouxe o prato, colocou na frente do cara, o cara começou a comer, começou a suar, passava mal, pediu água, etc. Não aguentou, ardeu, né? Depois que esse cara foi embora, todo mundo, né, riu, deu risada, etc. Eu fui falar com o garçom dele e falou assim, cara, estamos acostumados, o tempo todo chega estrangeiro aqui com essa atitude. O que a gente faz? O cara pede o 3, eu vou lá e dou o 1 pro cara. Porque eu sei que o 1 já é muito apimentado. E o cara acha que ele aguenta o 3, mas eu sei que ele não aguenta. Então eu falo ok, trago menos e vejo como que ele lida com aquilo. E aí eu fiz um paralelo com isso na minha cabeça, que assim, às vezes o investidor vem aqui pedindo risco, só que, cara, ele não sabe que ele não aguenta. Ele nunca passou por uma situação difícil ainda com isso, de ver o patrimônio cair 10, 20, 50% em um dia, né? Então a gente coloca o nível de pimenta menor, vê como que esse cliente reage ao longo dos meses, dessa volatilidade, e você consegue perceber porque o cara te manda mensagem quando o patrimônio oscilou um pouquinho, você fala, opa, tá ardendo. Salva a minha vida. Né? Tá ardendo pra esse cara, não vou dar mais, vou segurar no 1, entendeu? Ou então, não, o cara, não, tô feliz, é isso mesmo, vamos para cima, vamos comprar mais, caiu, opa, manda o 2 pra esse cara, manda o 3 e vai subindo. Então a gente aprendeu a começar um pouquinho mais devagar do que o cara pediu, só que você não precisa nem entrar em embate com o cliente. Não, tudo bem, vamos lá. E aí você começa gradativamente a colocar ele no risco, até ele se sentir confortável. São estratégias, né? Até para que a pessoa conheça o produto, né? Como é que é o funcionamento. Porque realmente a falta, você falou, né? A falta de informação, não conhecer a operação, como funciona, isso é uma diferença também, né? E a pessoa precisa se familiar, ter o patrimônio ali. Esse é um detalhe importante também, eu acho, né? Que às vezes até tira a coragem, às vezes, de algum ou outro investidor por conta de não conhecer simplesmente. E as pessoas tendem a perpetuar o que está acontecendo agora. Então, assim, as coisas estão indo muito bem, o cara tende a perpetuar que isso vai continuar acontecendo muito bem para frente. E o mesmo vale para quando está ruim. Então, durante o Covid, por exemplo, o corona, a bolsa caiu 50% assim, né, em 2 semanas. O cara que estava naquela situação, ele falou, bom, já caiu 50, tão rápido assim, vai cair, vou perder tudo, preciso sair. O mundo vai acabar. Preciso sair. Pede para vender, sai, tira o risco e tal. O que aconteceu? Em 2 meses depois ela já tinha voltado. E ela terminou o ano subindo ainda, em relação a janeiro. Sim. Ou seja, o cara que aproveitou aquela queda e comprou mais, ele terminou o ano ganhando muito dinheiro. O cara que saiu no desespero a menos 50, ele viu em 2 meses o dinheiro dele teria voltado e dado lucro. Então é difícil. E esse foi até um período assim relativamente fácil, né, Eva? Porque a gente teve essa queda em 2 meses e em 2 meses depois muito rápido, recuperou, né? O problema é quando você tem aqueles períodos longos, né? Então de 3, 4 anos com pequenas quedas todos os meses. Isso vai cansando o investidor. Quanto tempo o investidor vai aguentar até chegar e falar, cara, isso aí não vai dar certo, vai cair para sempre, não quero mais isso. Na cara. E aconteceu aqui, né? 2010 a 2016 a nossa bolsa caiu 50% em 6 anos. E talvez eu esteja errado, eu até vou me arriscar aqui, mas 2008 houve a quebra nos Estados Unidos, Sim. né? Os resultados no Brasil foram vistos bem depois. Esses resultados que você cita, de 10 até 16, é um reflexo tardio, né? Do Também. que veio lá. A gente teve 2000 a 2010 bom no Brasil e depois veio nosso problema, né? Então foi mal que a gente chama de década perdida no Brasil. Isso é um retrato também do que muito já foi falado aqui com os nossos especialistas a respeito do que representa globalmente, né? A gente começou falando isso também, a economia dos Estados Unidos, né? Lá no alto e o Brasil oscilando sempre, quer dizer, isso também é um pouquinho do retrato do que é essa realidade da economia. A gente brinca que o Brasil é uma grande fazenda, né? Então o que a gente faz? É que a gente exporta commodity.
a gente exporta minério de ferro, soja, proteína animal e muitas pessoas, café, né? Então muitas pessoas não conseguem muitas vezes entender porque os Estados Unidos geralmente vai melhor do que a gente, porque eles exportam tecnologia. Né? Então eles exportam inteligência artificial, exportam sistemas, coisas inteligentes que escalam, que agregam muito valor, que tem um alto poder de compra. E aqui no Brasil a gente depende de quanto está o minério de ferro. Está alto, então a gente está bem. Quanto está a soja? Está alto, então a gente está bem. Está baixo? Estamos mal. Então a gente depende do que está acontecendo no commodity. Se a China está acelerando e consumindo bastante da gente, vai entrar bastante dólar aqui e vamos ficar bem. Então a gente depende muito, como a gente não agrega muito valor, a gente produz o que a commodity exporta, a gente fica um pouco refém disso para crescer. Né? Enquanto isso, os Estados Unidos está lá, crescendo. Você trouxe características importantes do mercado brasileiro e isso tem a ver com o que eu vou trazer agora, falando a respeito de estratégias. Como é que na mesa ali de renda variável é possível ampliar a ajuda aos investidores, né, e identificar a eles as melhores opções de acordo com o perfil de risco que cada um apresenta. A gente falou muito de riscos agora, Sim. Mas tem tantas influências, né, que estão movimentando a economia. De que forma ali na mesa levar esse auxílio da melhor maneira? Bom, o que a gente fala muito, e até é meio que um clichê no mercado, mas é realmente a diversificação. Né? Então, dentro de um portfólio, a gente sempre tem que pensar em como aquele ativo ou aquela classe de ativo vai performar naquele diferente cenário. Né? Então, no início a gente falou um pouco sobre os Estados Unidos, né, e o que o mercado está esperando para a economia por lá. A gente tem basicamente ali dois possíveis cenários. Esse pouso suave, esse soft landing se concretizando, né? Então nesse cenário os juros não deveriam baixar muito, o que não seria tão bom para títulos de dívida norte-americano, para renda fixa norte-americana. Nesse cenário a bolsa deveria continuar indo bem e a gente deveria ver também algum fluxo para mercados emergentes, e aí principalmente China e Brasil, né? Porque a economia está bem lá, não desacelerou tanto, o investidor tem mais apetite para risco e acaba investindo fora do país. Esse é um cenário. No outro cenário, em que realmente a gente entre numa possível recessão, numa desaceleração mais forte lá, aí sim a gente vai ter taxas de juros para baixo, então taxas de juros voltando a cair. Isso acabaria sendo muito bom para os títulos de renda fixa lá fora, alguns outros ativos como mineradoras de ouro e os REITs, que são os fundos imobiliários, eles tendem a performar bem nesse período, mas com a precificação da recessão isso é ruim para a bolsa, né? Porque as empresas teriam menos lucro ou menos receitas e cresceriam menos nesse período. Então, inicialmente isso é ruim para a bolsa como um todo, mas esses outros ativos acabam se beneficiando. Por isso aqui a gente sempre tenta trabalhar em ter essas exposições em algumas diferentes classes. Porque como a gente trouxe aquele dado que o Brasil representa ali 0,5% do valor de bolsa, né, no mundo, a gente tem, todo investidor ele tem um viés doméstico. Então assim, se você mora no Brasil, você tende a olhar e querer investir muito mais no Brasil. Você está inserido, né? Você está inserido, é que você acompanha, né? Mas hoje, dentro da situação de bolsa que a gente consegue acessar o mundo inteiro de forma bem diversificada. Então não faz sentido o cara estar só participando de 0,5%. Né, da brincadeira, ele tem que estar muito mais diversificado que isso. A proposta é provocar também o investidor para que tenha essa coragem. E aí o Gustavo trouxe aqui cenários. Não, acontecer isso aqui, acontecer aqui e tal. Então o que a gente gosta de olhar? Bom, se a renda fixa brasileira paga bem o juro real é bom, vou sempre ter um pouco aqui. Renda fixa americana agora está pagando bem, vou ter um pouquinho ali. A gente está numa situação lá que a gente pode entrar em recessão, então metais preciosos, ouro, prata, também faz sentido carregar. Também é um ativo dolarizado, que se a situação no Brasil piora, o dólar sobe, já ajuda aqui com essa minha proteção. Ações brasileiras, boas pagadoras de dividendo, que por mais que demorem para performar, enquanto isso estão me remunerando, etc. Então a gente monta, claro, ninguém aqui tem bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer. Mas a gente sabe que por mais que a bolsa demore para andar, a renda fixa está me pagando bem, né, a renda fixa americana também. Então você vai ter ativos ali que vão estar em momentos distintos performando melhor ou pior, mas você está aproveitando o que há de bom naquele momento no mercado. Né? Exatamente. Agora, a título de curiosidade, eu queria saber, você até falou, trouxe o exemplo da pimenta aí, mas existem estratégias, né, tentativas, e existem erros. E existem investidores que cometem esses erros. Então, assim, para os investidores, aqueles novatos que estão mais sujeitos aos equívocos, a título de curiosidade, é possível trazer uma situação ou outra que, em média, acaba acontecendo um erro mais grave, alguma situação
Até para prevenir, né, quem está nos acompanhando aqui, saber que situações acabam sendo cíclicas, né? E erros que cometemos hoje, quem sabe daqui a pouco vamos cometer novamente. Sim. Então, por isso eu estou perguntando dessa forma. Um erro comum que a gente vê bastante é a questão, por exemplo, vou trazer um exemplo específico de fundos imobiliários. Então, o brasileiro adora ouvir que ele vai receber um dividendo mensal isento de imposto de renda. Então, ele imagina que é como se fosse um imóvel realmente que ele comprou, onde ele vai receber todo mês uma remuneração por isso. Então, um erro comum desses investidores é olhar para um fundo imobiliário, seja ele de tijolo ou de dívida, e olhar, por exemplo, para o dividendo. Então esse fundo é melhor que esse porque está pagando mais dividendo. Então, estar pagando mais dividendo não significa que ele está gerando mais valor para você. Ele pode estar te pagando, por exemplo, uma parte de rendimento e uma parte de amortização. O que seria isso? Uma parte foi o rendimento do fundo e uma parte ele devolveu um pouco do teu dinheiro que você colocou lá no teu investimento. Então, às vezes o investidor ele vai olhar para o fundo e vai, esse cara está pagando bem nos últimos meses, eu vou comprar esse. Na verdade, a situação lá do crédito, a qualidade do crédito pode estar ruim. Os imóveis podem estar numa região que está piorando a sua situação, que podem ter uma vacância maior. Então você tem que olhar, a gente brinca, né? Olha embaixo do capô. Você vai comprar um carro, você olha por fora, tá bonito. Lindo. Maravilhoso, vou comprar, gostei. A hora que você abre o capô, a situação é diferente, né? Então, muitas vezes é difícil para o investidor abrir o capô e olhar, porque assim, ele às vezes não sabe ler um balanço, né? Não sabe entender, por exemplo, se o que o gestor colocou ali faz sentido para ele ou não. Então ele olha o carro por fora, fala, tá bonito, vou comprar. E às vezes a situação embaixo do capô é muito diferente. Não tem expertise. E para fundo imobiliário, como ele é dominado por pessoa física, porque pessoa jurídica e fundo não tem isenção no imposto de renda na distribuição. Então, basicamente, quem compra fundo imobiliário é pessoa física. Tem bons fundos imobiliários, claro, mas muitas vezes o investidor vai lá, vai pegar uma lista grande, vai filtrar pelo que está pagando mais e vai comprar aquilo. Isso aconteceu em 2019, isso está acontecendo agora de novo. E aí, naturalmente, a gente vê esse ano sendo difícil para os fundos imobiliários, porque a Selic está subindo, a taxa está subindo, então ela está pagando muitas vezes até mais do que os fundos estão pagando aqui. Então, o cara sai daqui e vai para cá. Uhum. Quando, na verdade, olhando para os bons ativos que estão com desconto, etc., talvez ele deveria estar aproveitando e comprando mais, mas não é assim que funciona na cabeça. Ser uma oportunidade. A hora que melhorar o cenário, aí aqui subiu, aí ele sai daqui e vem para cá, né, e troca. Daí muda, pois é. E tem até um outro erro que é muito comum, que eu acho que vale a pena a gente comentar, né, Ivan, que tá muito ligado com a questão da ancoragem, né? Então, às vezes a pessoa tem um preço médio de um ativo como referência e não vai topar por nada vender aquele ativo abaixo do preço que ela comprou. Exato. Sendo quando, na verdade, o preço médio pouco importa, né? Quanto eu paguei naquilo não me importa, né? O que eu preciso saber é se daqui para frente faz sentido eu ter aquela empresa ou aquele fundo no meu portfólio, pensando numa perspectiva. Exatamente. Se há possibilidade de valorização, né? Perfeitamente. Isso que o Gustavo falou é um grande tabu. Tá? Isso pode ser, a pessoa tendo esse olhar, ela pode ser uma mudança de estratégias. Porque, por exemplo, ela tem lá, vou dar um exemplo, vejo se eu estou correto. Ela tem uma ideia de uma rentabilidade lá em 3 ou 6 meses, vamos dizer assim. E de repente a característica daquilo no que ela investiu, ela mudou. Perfeito. E de repente é algo que para ela ser estrategista, ela tem que ter a paciência, a tranquilidade de saber que talvez resultados venham em mais tempo. 1 ano, 2 anos. Perfeito. Isso pode acontecer também. Pode acontecer. Também sair de um barco enquanto ele está furado, né? Você não precisa afundar junto com o barco. Isso que você falou, você trouxe um exemplo muito interessante de que a situação muda. Então, por exemplo, pega lá em 2017, 2018, Cielo. Empresa, né? Todas as maquininhas estavam por aí, todo mundo conhece, né? Já é cliente. A Cielo nadava sozinha nesse mercado, então ela cobrava a taxa que ela queria lá de transação de débito, de crédito, ganhava muito dinheiro com isso, estava tudo certo. Então o cara foi lá e comprou a Cielo, que era aquele desenho daquela empresa naquele momento. Só que de repente começou a chegar Stone, PagSeguro, Mercado Livre, começou a chegar concorrência Azulzinho, super capitalizada, fazendo o famoso cash burn, ou seja, jogando preço para baixo para ganhar mercado. E a Cielo viu que aquele mercado que ela fazia dinheiro e gerava aquelas margens não existia mais. Então, o cara que comprou Cielo a 15, 16, por exemplo, ele comprou uma empresa com uma margem que não existe mais, que não vai mais existir, porque o mercado não vai voltar a cobrar aquelas taxas. Muito difícil isso acontecer. Então, o cara lá viu a Cielo voltar para 2 e falou, não, eu não vou vender, porque eu paguei 17. Ele se ancorou. Assim, cara, você pagou 17 numa empresa que tinha essa foto, né? Com o time campeão, o melhor atacante, o melhor goleiro e tal. O time inteiro saiu, não volta mais. Eles aposentaram. É outro time, é outra realidade. Então você não tem por que você esperar que aquilo volte pro teu preço. A empresa não te deve nada. Por isso que acho que ele comentou, não importa o teu preço médio, importa com o time de hoje, qual a capacidade deles de entregarem um bom resultado.
E aí, se fizer sentido, você vai aumentando. Mas isso é um grande tabu, o pessoal não gosta de falar para não olhar para preço médio. Bom, a gente falou de erros, né, de situações de perdas, que infelizmente também acontecem, mas vamos falar de gestão de riscos, né, que é um tema essencial aí no caso de renda variável, né, principalmente em momentos com mais volatilidade. Quais são as principais estratégias na tentativa de evitar aí, da melhor maneira, esses riscos, né, que a Libra procura apresentar para quem procura a renda variável? Os riscos, eles existem. Existem, né? A gente costuma separar, né? O mercado separa isso em dois riscos, sistêmico e não sistêmico. O risco sistêmico seria um risco geral, né? Então, assim, explodir uma bomba nuclear no país... Ou a própria pandemia, né? Ou a própria pandemia, é um risco sistêmico. Então, a pandemia veio, ela bateu nos mercados como um todo. Não é culpa da empresa A ou da empresa B, é um risco sistêmico. E o não sistêmico é inerente àquele negócio, né? Então, eu tenho uma exploradora de petróleo, gás e petróleo, explodiu a plataforma dela. Risco não sistêmico, risco específico daquela empresa. Então, a gente tenta olhar, primeiro, a alocação. Se eu estou 100% do capital do cliente alocado em renda variável, eu estou colocando ele está exposto a um risco sistêmico. Então pode acontecer amanhã uma nova pandemia, uma nova guerra e ele ter uma desvalorização muito grande do patrimônio dele. Então a alocação por si só, ela já é uma forma de hedge, de proteção, né? Porque você não tem todos os seus ovos numa mesma cesta. Mas além disso, dentro da mesa, a gente gosta muito de utilizar algumas estratégias utilizando derivativos. Então, assim, você pode ter hoje uma carteira comprada de ações, você pode ter uma posição em paralelo que te beneficia se a bolsa cair, utilizando contrato futuro, utilizando opções, né? Enfim, derivativos. Características bem diferentes, né? Perfeito. Então, assim, eu estou ganhando aqui com a minha carteira de ações subindo, mas se tiver um crash em bolsa, eu tenho aqui também uma rentabilidade em cima dessa queda. Então, você faz é mais ou menos como se você comprar um carro e você realizar um seguro dele, né? Então, se amanhã der um problema, esse valor desse carro foi a zero, você pode ir lá e pegar da seguradora que eles têm o prêmio. Então, só que você pagou por isso, você pagou, investiu em um hedge, em uma proteção. E o mercado dá a oportunidade da gente montar a operação assim. Então, às vezes o cliente, por exemplo, recentemente a gente soltou uma operação na mesa, onde o cliente teve que investir mais ou menos 1,5% do patrimônio dele de ações, para lá em dezembro, isso já foi uns meses atrás, né? Caso a bolsa caísse, ele tenha realmente um rendimento com aquilo, para que ele possa aproveitar a queda e comprar mais das suas ações. É uma colcha de segurança. Uma colcha de segurança. Então a gente consegue em bolsa montar operações assim, esporadicamente, para proteger esse cliente de uma volatilidade maior, né? Então tem várias ferramentas. E até resgatando o que a gente comentou, né, Iva, da questão da diversificação, aqui a gente quer ter ativos descorrelacionados ou até mesmo com uma correlação negativa entre si, né? A título de exemplo, o próprio ouro e o dólar versus a bolsa. Então a gente tem essa dinâmica. Enquanto um ativo está subindo, isso ficou bem evidente na pandemia, né? A gente teve a bolsa em um mês caindo 40%, 50%, enquanto o ouro teve uma valorização positiva dessa magnitude. Uhum. Então a ideia é justamente essa. Você trouxe uma curiosidade que é a pergunta que eu ia fazer agora, que é justamente isso. Não tem como não estar se deparando sempre com as possibilidades da volatilidade, né? E como é que poder identificar as melhores oportunidades neste cenário, né, de tantas alterações e variações com questões inesperadas que acontecem de um momento para outro? Então, eu até, falando ainda um pouco sobre essa questão da diversificação, né, tem uma estratégia, acho que vale a pena, pessoal, é uma questão curiosa, né? Tem uma estratégia de um dos investidores internacionais que a gente respeita muito, que se chama BOLD, né, que seria Bitcoin e Gold. Ele tem no portfólio 75% comprado em ouro e 25% comprado em Bitcoin, né? Dessa caixinha, então, né? Não de todo... Na verdade, é o patrimônio inteiro dele. Claro que a gente não recomendaria fazer isso, porque é uma estratégia bem arrojada, né? Curioso, né? E até porque você quer ter também uma parte da tua carteira em liquidez, né? Para servir outros propósitos. Mas aqui fica muito evidente essa questão da descorrelação. Enquanto o Bitcoin ele vai ter um bom resultado e um bom retorno quando a economia está em expansão, você tem liquidez no sistema, o ouro ele vai se beneficiar de uma grande crise, né? E a cada trimestre ele fazia o rebalanceamento daquilo. Então, se o ouro subiu demais, vende para comprar Bitcoin e vice-versa, né? O ouro ele é uma segurança, né?
Exato. E assim, ele falou em ouro e existem histórias curiosas com relação ao ouro aqui do escritório. Sim, Você tem uma história para contar? Sim. A gente teve recentemente, né, uma situação onde a gente conseguiu sair desse universo de bolsa, né, e realizar uma compra de ouro físico, né? Como que isso aconteceu? Existia um contrato que era negociado em bolsa, OZ1D era o código dele. Esse contrato, basicamente, ele tinha um lastro em barra de ouro, né? Então, você sendo detentor desse contrato, como se fosse uma ação, você tinha direito, por exemplo, a resgatar essa custódia fisicamente lá no cofre do Banco do Brasil em São Paulo. Ou seja, você comprou aquele contrato de ouro, você pode ir lá entrar em contato e pedir a liquidação e ir lá buscar a tua barra, né? Quando a B3 anunciou que esse contrato deixaria de ser operado, porque já não tinha tanta liquidez, etc., não era mais interessante, o que aconteceu? Você, até uma data X lá de vencimento desse contrato, quem tivesse com aquele contrato ia ser obrigado a ir lá em São Paulo retirar o seu próprio ouro. Acho que é tranquilo de pensar que ninguém faz muita questão de fazer isso, né? Tem toda a questão de risco, ir lá buscar, sair com uma barra de ouro no bolso, né? Então o que aconteceu? Quem tinha esse contrato passou a vender ele para se livrar daquilo e não ter que se preocupar. E isso gerou um spread muito grande entre o valor que o ouro estava sendo negociado na Bolsa de Chicago e o valor que esse contrato estava sendo negociado aqui na B3. Isso chegou a 15% de diferença, ou seja, era ganho real absurdo. Era o equivalente a você comprar R$1 por 85 centavos. Pra você ter uma ideia, em valores nominais, o ouro estava em algo como o contrato, né, 260, 280, e lá na Bolsa Internacional estava aí cotado a 330, 340 reais por grama. Reais por grama. E aí, dentro desse spread, a gente identificou essa oportunidade. E aí, enquanto estava todo mundo vendendo esses contratos a qualquer preço, a gente começou a montar a posição. E aí, a gente entrou em contato com uma distribuidora que poderia fazer a compra, poderia fazer essa liquidação para a gente. E aí, iniciou-se todo um trabalho meio consultivo, né? Porque assim, eu tinha que explicar isso para o cliente, que a gente faria essa operação, pediria a liquidação, teria que ir lá pessoalmente no Banco do Brasil, entrar dentro do cofre, pegar a barra, contratar um carro forte para levar isso numa distribuidora, vender essa barra, para daí sim fechar o trade. Então foi uma coisa até interessante, porque a gente teve a oportunidade de viajar junto com o cliente, ir para São Paulo, fazer toda essa questão, acompanhar, né, do começo, meio e fim, e o cliente se sentiu assim, imagina, sair com uma barra de ouro na mão, né, e ainda mais um trade que foi uma coisa muito rápida, em questão de uma semana, ele entre comprar e liquidar, ele tem um ganho tão expressivo, fazer um negócio muito interessante, porque dá uma sensação bacana, né? Totalmente, entrar quase no um filme, né? Exato. E no final, assim, o cara entregando, né, o ouro pro carro forte chegando na distribuidora, tava parecendo que ele tá realmente como se fosse um filme. E a gente acha que isso foi o trade mais inusitado que a gente fez, e assim, a gente está sempre de olho na mesa em operações que possam trazer um ganho para o nosso cliente e que muitas vezes estão fora do holofote. E acho que esse é onde destaca o nível de envolvimento e preocupação em realizar, né, situações, nesse caso, uma situação de evidente lucro, né? Perfeito. Então, é um time, né, envolvido e preocupado e comprometido. Exatamente. Em fazer isso acontecer. Mas foi bem interessante. Sem falar na experiência, né? Muito legal. Muito legal. Legal. Bom, olhando para o futuro, né? O que você entende como tendências aqui no mercado de renda variável para o Brasil para os próximos anos aí? Algumas mudanças? Como é que você percebe? Eu acho que assim, talvez a grande mudança que a gente vê agora, não só no Brasil, mas no mundo, é a adoção de criptomoedas, tá? Como uma classe de ativos de fato existente. Então, assim, a gente acompanha a cripto há muitos anos já, mas ele sempre foi uma coisa que, assim, é o cara nerd lá que acompanha a criptomoeda, que compra e vende, faz apostinha. Então, tinha um pouco dessa conotação negativa quando você falava em criptomoeda. Só que isso foi ganhando proporção. Há alguns anos atrás, o governo de El Salvador entendeu que era interessante comprar aquilo para compor sua reserva estratégica. De repente, outros países começaram a fazer isso. O negócio foi tomando uma seriedade maior. E nesse ano, por exemplo, falando agora em BTG, a BTG começou a colocar na alocação de investidores mais moderados e arrojados criptomoedas como uma pequena porcentagem do seu portfólio. Se a gente olhar para Goldman Sachs, para a gente olhar para JP Morgan, os grandes bancos mundiais, BlackRock, que é o grande gestor de recursos do mundo, todo mundo está adotando isso como, primeiro, aceitando como uma classe de ativo e alocando isso porque eles enxergam que, como o Gustavo falou anteriormente, de descorrelação, que o Bitcoin está descorrelacionado de outros ativos. Então, ele tem um papel importante no portfólio, diminuir a volatilidade e tentar aumentar o ganho futuro. Então, agora, com todos os governos já
comprando Bitcoin, né, tendo essa adoção, essa aceitabilidade, já é negociado em bolsa, etc., ainda assim é um negócio que está engatinhando. Dá mais relevância, né? E dá mais relevância, mas a gente acredita que assim, é só o começo, olhando para longo prazo, né? O Bitcoin é legal porque, assim como o ouro, ele tem uma característica de ser finito. Você não consegue ir lá imprimir mais ouro. Por isso que ele tem papel de reserva de valor. Então, assim, hoje os governos conseguem imprimir o dinheiro quanto eles quiserem, né? Foi o que aconteceu na pandemia. Foram lá, imprimiram $1, imprimiram reais aqui, e quanto mais você imprime dinheiro, mais dinheiro entra em circulação na economia, menos ele vale. Você desvaloriza a sua própria moeda. O ouro você não consegue fazer isso. Não consegue ir lá, ele tem um tempo para que você consiga minerar e tem uma quantidade finita no mundo. O Bitcoin ela tem essa mesma característica. Ele vai chegar no momento que não tem mais Bitcoin a ser minerado, né, eletronicamente. Então, quanto mais gente quiser, a demanda aumenta, a oferta está travada, então ele automaticamente tende a ser um ativo que se valoriza. Né? E o investidor, ele acaba sendo incentivado, porque assim, no geral, o investidor ele nunca quer pular em um ativo novo, comprar alguma coisa nova sem um respaldo ou sem alguém por trás. E você ter, por exemplo, a maior gestora de recursos do mundo, né, a BlackRock, emitindo o ETF e o Larry Fink falando publicamente sobre o Bitcoin, né, que eles apoiam a medida, o cara fica meio que, cara, eu vou comprar, se eu errar, o Larry Fink errou também. Tem uma validação. Então, exatamente. Credibilidade. Perfeito. Então, isso é um marco bastante relevante, né, para dentro desse universo de criptoativos. E até mesmo se a gente olha em termos técnicos, né, de 4 em 4 anos a gente tem esse evento que é o halving, né, que basicamente ali você aumenta a dificuldade para decriptografar, né, o código, conseguir minerar um criptoativo, um Bitcoin. E você tem um período de lateralização ou de acumulação que dura aí alguns meses ou até mesmo um ano antes de uma bela pernada de alta. A gente viu isso em 2016 e 2020. E a gente está aí mais ou menos há uns 6 meses do último halving, né, que ocorreu esse ano. E ele está acompanhando muito esses últimos gráficos que a gente viu de 2016 e 2020. Então a gente pode avaliar aí como sendo uma boa oportunidade para ter no portfólio. Também, como o Ivan colocou, pensando sempre nessa descorrelação. Né? Tá aí, gente, uma das dicas também dos nossos especialistas, aí o Gustavo acabou de trazer. Gente, a gente está chegando ao fim dessa nossa conversa, foi muito valioso, foi muito legal, muitas curiosidades aí, muitas informações importantes, né? Eu queria muito agradecer Ivan Sionek, Gustavo Finco, aí, pela participação de vocês, detalhes importantes aí de características da renda variável, que mesmo o investidor, né, que já está acostumado já há alguns anos, ele não tem essa vivência de detalhes tão interessantes que vocês nos trouxeram. Muito obrigado, eu queria as considerações finais dos dois. Bacana. Obrigado, então, Odilon, pela oportunidade, e Gustavo, né, por esse bate-papo, onde a gente pôde, claro, pincelar alguns assuntos, mencionar um pouquinho como a gente gosta de trabalhar e pensar. Acho que a ideia aqui é que a gente gosta de trabalhar junto com o nosso cliente, assim, para fechar um trabalho de longuíssimo prazo, conhecer individualmente cada um. A gente gosta de trabalhar assim, não tem produto de prateleira, tem uma solução para você. Então é um trabalho, como a gente comentou, as histórias, né, conhecer o apetite por risco, conhecer onde esse cara quer chegar, qual é o objetivo. Isso é um trabalho que leva meses e anos e a gente vai cada vez mais conseguindo atender melhor o cliente. E a gente tem essa visão de longo prazo também com essa parceria, né? Então, personalizar. Perfeito. Isso. Exatamente, Gustavo. E a ideia aqui é sempre trazer essas novidades e sempre estar munindo o cliente de informação. Né? A ideia é sempre trazer isso em primeira mão. E claro, aqui a gente tratou de alguns temas, mas tem muita coisa para falar. A gente até é suspeito porque a gente é apaixonado pelo tema. Né? Então, a gente sempre tem esse espaço aberto aqui para os clientes virem e falar sobre mercado, sobre estratégias, ativos. Isso faz parte do nosso dia a dia. Tá certo. Mais uma vez agradeço muito aos dois. Queria agradecer muito a você que está ligado com a gente, né, sobre esse papo que foi valioso aí a respeito de renda variável. Muito obrigado pela sua companhia. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer curiosidade a respeito do tema, fique à vontade para procurar tanto o Ivan quanto o Gustavo aqui na Libra Investimentos. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e até o próximo podcast.